segunda vinda dele. Tá? Porque é nessa época que ele vai tirar as ovelhas do aprisco e vai levá-las com ele eternamente. Então, o que ele está falando aqui, todos que vieram antes de mim, no verso 8, ele está falando, são esses que estão aí agora. São esses que estão aí agora. Ele diz, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Querido, se a palavra ladrão, no verso 10, é o diabo, então no verso 8, quando fala ladrões, quantos diabos existem? Quantos salteadores existem? Raciocine, meu querido. Raciocine, irmão. Ele continua dizendo, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. São só as ovelhas que não deram ouvido. Apenas as ovelhas. Quando ele vier e fizer a separação das ovelhas dos bodes, as ovelhas darão ouvido. A palavra diz que aquele que conhece a Jesus, como diz as Escrituras, destes fluirão rios de água viva. Apenas deste que conhece, que, como diz as Escrituras, não é como diz o homem, não é como diz o guia, não é como diz o nicolaíta, não é como diz o líder religioso que subjuga pessoas, que se aproveita cada dia mais da falta de tempo que nós temos e não temos tempo para ler a palavra, para ler as Escrituras e não conhecemos. E aí ele nos diz versos, nós vamos a um templo feito por mãos humanas, onde nosso Pai não habita. Aí lá nos é dito para ler apenas um verso. Nós lemos um verso e acreditamos em tudo o que nos dizem. Irmãos, leiam a palavra. Leiam. Se não entendeu, leia de novo. Leia 10 vezes o mesmo texto, porque eu creio que o nosso Pai, através do Santo Espírito dele, que habita em você, pode e vai te dar o entendimento. Vamos continuar aqui. Eu parei no verso 15. Jesus diz, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Foi o único que deu a vida, querido. Olhe para você. Você acha que tem alguém dando a vida por você? Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Está vendo que a condução das ovelhas será apenas no fim. Por quê? Porque quando ele está falando aqui, ele está ainda num tempo onde nós, os gentios, não estávamos no mesmo rebanho. Então ele está falando, eu vou conduzi-las, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Esse rebanho e esse pastor é naquele dia. Ele vai nos reunir a todos. Mas a quem? Apenas as ovelhas, que não ouviram nem os ladrões, nem os salteadores, nem o mercenário, que são esses que estão aí, que trabalham apenas por dinheiro. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Outra coisa que é necessário você perceber é que Jesus contou uma parábola, depois ele explicou a parábola, ok? Do verso 1 até o verso 5, ele contou a parábola. Eles não entenderam. Do verso 6 até o verso 14, ele explicou a parábola. A partir do verso 15, ele saiu da parábola e agora ele está falando literalmente. Então, é preciso ter esse entendimento para ver que o que ele estava falando na parábola e depois ele fala uma outra coisa, ele não está se contradizendo. Tá? Então, preste muita atenção nisso. Leia com calma e você vai entender. E ele continua dizendo no verso 18, ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou.
tem autoridade para entregar e também para reavê-la. Ele está falando da vida dele que ele dá pelas ovelhas. Este mandato recebi de meu Pai. E aí, por causa de tudo isso que Jesus disse, se suscitou, apareceu nova discussão, nova divisão entre os judeus. E é lógico que essas palavras aqui, as primeiras, vieram de quem? Dos escribas, dos fariseus, dos hipócritas que odiavam a Jesus. E são os mesmos que estão aí até hoje, tá, querido? É o mesmo sistema religioso, nunca mudou. Diz assim: por causa dessas palavras rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês dão ouvidos a ele? Talvez muitos vão dizer isso para você a meu respeito, ou a respeito de muitos irmãos que estão aí no YouTube, na internet, alertando e abrindo os olhos dos irmãos. Muitos vão dizer isso. Ó. Muitos deles diziam: ele tem demônio, enlouqueceu. Por que vocês dão ouvidos a ele? Querido, lembre-se que essa é a palavra do nosso Salvador. Ela é mais importante do que a palavra de qualquer mortal, do que qualquer ser humano que nunca morreu por nós, que nunca fez nada por nós. Ele fez tudo, ele nos deu o que nós precisamos. A única promessa dele, a salvação para a vida eterna. Nós precisamos ouvi-lo, mas os fariseus, os hipócritas, os escribas, os adúlteros da palavra, dizem: ele tem demônio, por que vocês estão dando ouvido para ele? Aí outros, um pouquinho mais sensatos, olha só o que eles disseram. Outros diziam no verso 21, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, por acaso, um demônio abrir os olhos dos cegos? Pode, querido. Pode alguém que está enganado guiar outro cego? Pode alguém que está endemoniado abrir os olhos desse cego? Não pode. Jesus não estava endemoniado. Jesus sabia o que estava falando. Ele diz: eu sou o bom pastor. Não existe outro bom pastor. Aí você fala assim: bom, não existe bom, mas existe os mais ou menos. Existe os que não são nem bom nem mal, são apenas pastores. Querido, não se iluda. Existe o bom pastor e os ladrões. Não sou eu que estou dizendo. É o que está escrito aqui. Ah, mas você não pode julgar. Querido, eu não estou dizendo. Eu estou lendo o que está escrito aqui. Muitos dizem: ah, não julgue para não ser julgado. Quando Jesus apontou o dedo na cara dos fariseus, ele disse: vocês têm por pai o diabo. Será que ele estava julgando? Será que ele não amava o próximo? Será que ele pecou? João Batista disse: raça de víboras. Será que ele pecou? Ele estava julgando, ele estava mentindo, ele estava fazendo algo errado? Querido, eu estou aqui apenas, volto a dizer, para abrir os seus olhos. Lendo as Escrituras, você vai ter um entendimento necessário para ver que só há um mediador entre o Pai e os homens. Cristo Jesus, o homem. Então, eu termino por aqui. Espero que o vídeo tenha servido, tenha tido alguma utilidade. Lembre-se, nosso Messias, o nosso Salvador, Ele é o pastor, Ele é que nos guia. Ele nos enviou o próprio Espírito, o Espírito do Pai, o Espírito Santo, para que esse nos guiasse a toda a verdade. Foi assim que Ele nos disse. Nós não precisamos de outro homem ou de qualquer homem para nos ensinar nada. E eu repito, não estou aqui ensinando nada, estou aqui te alertando para ler
as Escrituras. Se você ler o capítulo 10 de João, você vai ver que o ladrão que está escrito aqui não pode ser o diabo, porque o papel do diabo aqui nessa parábola, nessa história que Jesus explicou, é o lobo. É o lobo. O ladrão é o mesmo que o mercenário, é o mesmo que trabalha só por dinheiro. Ou, sendo mais óbvio, mais claro, é o mesmo que trabalha pelo seu dízimo e pela sua oferta. Ah, mas não é, eu não tenho que dar o dízimo? Eu tenho que dar o dízimo. Eu vou fazer um vídeo muito em breve a respeito disso, explicando que essa lei do dízimo nunca foi para nós. Tá? Por quê? É muito simples raciocinar e ver isso. Eu vou dar só uma explicação bem breve aqui, só para você começar a pensar. Querido, a lei de Moisés foi dada para os hebreus. Ok? Os povos ao redor, ou qualquer outro povo que existisse no mundo naquela época, não tinham a lei. Ok? Não tinham as leis de Moisés. Nenhuma delas. Por isso que Davi chamou Golias de incircunciso. Por quê? Porque ele não era do povo hebreu e não tinha feito a circuncisão, né? Cortado aquela pele do pênis. Se existisse o Brasil, ou se nós fôssemos vivos naquela época, nós seríamos também incircuncisos. Porém, como nós lemos aqui, Jesus disse, eu tenho um outro rebanho que está longe desse, mas eu vou juntá-lo, então será um só rebanho, um só pastor. Então, aonde nós entramos na promessa da salvação é a partir de Cristo. É a partir do Messias, é a partir da morte do Messias. E como aí entrou outra dispensação, a da graça, nós não temos nada a ver com a dispensação da lei, ou com as leis de Moisés. Nós somos uma outra nação, nós não somos hebreus. Então, não tem o menor sentido nós praticarmos uma lei que não nos pertence. É como eu vivo nos Estados Unidos, mas você que vive no Brasil, não faz sentido você querer praticar a lei da China. Não faz sentido. No Brasil não se pratica a lei, a pena de morte, por exemplo. Não se pratica, é uma outra nação. Tá? Mas eu vou fazer um vídeo mais elaborado, lendo a palavra, para explicar isso melhor. Tá? Mas por hora eu quero deixar claro a respeito de João 10, o bom pastor, que é o nosso Messias, o nosso Salvador. Tá ok? Esse é o canal Verdade das Escrituras. Inscreva-se ou subscribe e deixa aí seu comentário se você gostou, e em breve estaremos fazendo mais alguns vídeos para despertamento dos irmãos, do povo, do rebanho do nosso Salvador. Amém? Um abraço, muito obrigado.